Olá, pessoal! Esse é o nosso último módulo e nesse módulo nós vamos verificar quais são as causas de exclusão do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas prevista na Lei Complementar 123. São hipóteses nas quais a administração não precisará aplicar o tratamento diferenciado nas suas licitações. Artigo 49. Não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48, rememorando que o artigo 47 ele fala sobre o tratamento diferenciado e simplificado, e no 48 traz as hipóteses desse tratamento, que seriam a licitação exclusiva, com valor até R$80 mil, a realização de cotas de até 25% e também a subcontratação de empresas enquadradas. Portanto, a administração não precisará aplicar o disposto nesses artigos quando, inciso 2º, não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Ou seja, de acordo com o inciso 2º, a adoção de mecanismos de favorecimento para as micro e pequenas empresas exige que haja pelo menos 3 microempresas sediadas local ou regionalmente para que possa ser aplicado o benefício. Essa regra é aplicável quando a administração pública tem condições de avaliar o mercado concorrencial das microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, exige-se uma cautela especial da administração no sentido de providenciar um cadastro de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e que sejam aptas a executar determinados objetos. Portanto, se não houver 3 microempresas ou empresas de pequeno porte aptas e em condições de executar o objeto pretendido pela administração, a administração poderá se eximir de aplicar o tratamento diferenciado. Porém, deve haver uma justificativa técnica plausível e com base justamente nessa análise do mercado concorrencial. Vale apontar que a expressão local ou regionalmente nem sempre quer dizer um espaço territorial devidamente delimitado como município e como estado. Isso porque, para as licitações na modalidade pregão eletrônico, permite-se a participação ampla de licitantes que possam estar sediados em qualquer lugar do Brasil. Por isso, essa questão de local ou regionalmente, ela deve ser muito bem avaliada, principalmente nas licitações da modalidade pregão, na sua forma eletrônica. Ainda, essa questão do local regionalmente, ela pode ser avaliada em relação ao mercado concorrencial para determinados objetos, ou seja, considera-se local o mercado concorrencial próximo no qual determinadas empresas enquadradas ali atuem. O regional pode ser um pouco mais amplo. Por isso que deve haver muita cautela pela administração pública antes de excluir o tratamento diferenciado por conta de inexistência de microempresas e empresas de pequeno porte que possam executar o objeto. Essa então é a primeira exceção. Vamos à segunda. Ela está disposta no inciso 3º. O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Esse inciso também demanda ampla justificativa pela administração pública e pelas entidades obrigadas a licitar. Essa justificativa deve trazer motivos pelos quais se demonstre que aplicar os benefícios legais traria um prejuízo muito grande à administração pública, ao interesse público. Deverá haver uma cautela especial em relação à vantajosidade. Vejam que a ideia da própria Lei Complementar 123 é a de ampliar o mercado concorrencial para as pequenas empresas e, com isso, neutralizar as diferenças que existem entre elas e as grandes empresas no mercado concorrencial. Nós verificamos isso lá no nosso primeiro módulo. Portanto, os benefícios legais previstos na Lei Complementar 123, eles decorrem da própria Constituição e já é considerado uma grande vantagem para todo o Estado
a prerrogativa de apresentar benefícios às pequenas empresas nas licitações. Por isso, é muito complexa a tarefa de motivar a exclusão desse tratamento, alegando justamente a falta de vantajosidade. Portanto, essa norma deve ser lida não apenas como uma ausência de vantagem para a administração, porque a vantagem ela já ocorrerá só pelo simples fato de dar um benefício que é previsto na lei para as empresas enquadradas. Portanto, a leitura desse inciso, ele deve considerar um prejuízo incomensurável ao interesse público em relação ao objeto da licitação. Questões referentes a aspectos técnicos, a conhecimento técnico, ou mesmo a estrutura da empresa que deve ser necessária para a execução do objeto, podem ser consideradas, mas demanda ampla justificativa e motivação dos fatos e do direito para que possa se afastar esse tipo de benefício. Por fim, o último motivo que exclui o tratamento diferenciado, ou melhor, que pode excluir o tratamento diferenciado, é o previsto no inciso 4º. A licitação for dispensável ou inexigível nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 8.666, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1º e 2º do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1º do artigo 48. A hipótese de contratação direta, portanto, pode afastar a aplicação dos benefícios do tratamento diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas. Por quê? As contratações diretas, que elas são representadas pelas dispensas de licitação, tratadas no artigo 24 da Lei 8.666, e as situações de inexigibilidade, que estão dispostas no artigo 25, elas tratam-se de opções do legislador. Optou-se por dispensar a licitação justamente porque há situações que inviabilizam a própria licitação. São situações referentes à emergência da contratação ou em relação ao objeto, critérios técnicos ou mesmo em relação ao próprio contratado, que acabam inviabilizando a competitividade. Essas hipóteses, descritas nos artigos 24 e 25, portanto, podem afastar a aplicação dos benefícios às pequenas e microempresas. Porém, nós já verificamos que há uma ressalva em relação às dispensas em razão do valor, que consta nos incisos 1º e 2º do artigo 24. Para essas situações de dispensa em razão do valor, ou seja, porque o valor da contratação é baixo, a administração deve dar preferência à contratação das empresas devidamente enquadradas. O Decreto 8538 de 2005 também trata do assunto, no artigo 10, disciplinando que não se aplica o disposto nos artigos 6º e ao artigo 8º, quando não houver o mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados, como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências. Também, quando o tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto. A licitação for dispensável ou inexigível, com a exceção das dispensas em razão do valor. Por fim, acrescento o decreto federal, que não será aplicado quando o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar justificadamente pelo menos um dos objetivos previstos no artigo 1º. Ou seja, nos termos do decreto federal, não se aplica também o tratamento diferenciado e simplificado quando ele não for apto a promover as políticas públicas ou promover o desenvolvimento econômico e social local e regionalmente. Nesse caso, também demanda uma ampla justificativa por parte da administração que deve estar no processo licitatório. Parágrafo único. Para o disposto no inciso 2º, considera-se não vantajosa a contratação quando resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência ou a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios. O decreto federal, portanto, trouxe alguns conceitos daquilo que foi compreendido como uma licitação não vantajosa, apta também a afastar o benefício do tratamento diferenciado e simplificado. Por fim, o inciso 4º. A licitação for dispensável ou inexigível nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei 8.666,
excetuando-se as dispensas tratadas nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas ou empresas de pequeno porte. A contratação direta, ela decorre de uma opção do legislador que resolveu afastar os processos licitatórios em algumas hipóteses previamente definidas no artigo 24 da Lei 8666, que são as dispensas de licitação, tais como hipóteses de valor baixo, urgência ou algumas questões relacionadas ao próprio objeto da contratação, e também as inexigibilidades dispostas no artigo 25, nas quais há uma inviabilidade de competição. Essas questões realmente são incompatíveis com o tratamento diferenciado e simplificado. Porém, a ressalva é em relação às dispensas de licitação pelo valor, que nós já tratamos, aquelas que para compras e serviços o valor é de até R$ 8.000 e para serviços de engenharia e obra é até R$ 15.000. Para essas duas situações específicas, cabe à administração dar preferência à contratação às micro e pequenas empresas. Para as demais situações de dispensa e de inexigibilidade de licitação, poderá a administração ou a entidade afastar o tratamento diferenciado aplicável às pequenas empresas. Essas, portanto, pessoal, foram as considerações em relação às exceções à aplicação do tratamento diferenciado simplificado às micro e pequenas empresas nas licitações. E assim encerramos o nosso curso de como exigir a aplicação da Lei Complementar 123 de 2006 às licitações públicas, voltadas às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas assim enquadradas. Espero que tenham aproveitado e muito boa sorte nas suas licitações.